E o título da minha pregação hoje é Obstáculos fazem parte do caminho. Poderíamos dizer, obstáculos fazem parte da vida. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo número 1, verso 13, diz assim a palavra de Deus. Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Para que você entenda aqui o contexto, Paulo ele já havia falado que ele estava muito desejoso de estar com os irmãos de Roma. E o motivo é porque ele queria compartilhar algum dom, é porque ele queria fortalecer aquela igreja, e mais que isso, ele queria encorajar aqueles irmãos e também ser encorajado. Mas o que ele vai informar aqui à igreja, no verso 13, é que ele não foi ainda, não porque ele não tinha planos de ir, mas porque até o presente momento ele estava impedido de ir até lá. Nós vemos aqui, irmãos, que o fato de sermos filhos de Deus não significa que tudo sempre sairá do nosso jeito. Não significa que as coisas sempre vão sair como nós planejamos. Não significa que tudo vai dar certo nos seus mínimos detalhes. Não foi assim com o apóstolo Paulo. Não foi assim com os demais apóstolos. Não foi assim com os grandes servos do Senhor. Por que seria assim conosco? E diante da adversidade, diante os obstáculos, diante as montanhas que se colocam à nossa frente, o que fazer? Como nós devemos agir? Qual decisão nós devemos tomar? Porque às vezes não é fácil. Hoje de manhã, os irmãos sabem que eu tenho que estar aqui 1 hora antes, né? Então, sempre 1 hora antes eu tenho que estar aqui. E aí hoje, eu estava tentando sair de casa no horário. Aí minha esposa abre o carro e fala, uma aranha! Uma aranha dentro do carro, gente, esse tamanho aqui. Aí fui lá, matei a aranha. Mas a aranha, como um soldado ferido, se escondeu entre os bancos. E aí vai lá eu tentar tirar a aranha de lá. E consegui. Aí depois, quando nós já estávamos quase dentro do carro, eu perguntei, cadê o documento? Cadê o título de eleitor? Eu não sei. Esqueci. E lá vai ela procurar os documentos. Aí quando eu finalmente ia sair de casa, o Papa apareceu lá, batendo na minha porta e fala, eu vim te jogar na fogueira, herege. Despistei o Papa, saí e logo à minha frente, uma manifestação esquerdista. Eu falei, não é possível. Consegui sair da manifestação, um meteoro caindo do céu. E logo em seguida a última trombeta tocando. Obviamente aqui eu estou brincando um pouco. Mas às vezes é exatamente isso. Você acorda cedo, você se planeja, mas acontecem várias coisas que te impedem de cumprir o objetivo. Que te impedem de fazer aquilo que você está designado ou desejoso. Nem sempre, irmãos, as coisas vão sair como planejamos. E diante disso, nós precisamos, em primeiro lugar, saber discernir qual é a vontade de Deus. E é o nosso primeiro princípio. Paulo era sensível aos obstáculos. Veja que Paulo ele não colocou a sua vontade acima da vontade de Deus. Ele não só, irmãos, Paulo não só colocou a vontade de Deus acima da dele, como ele não vê aquele obstáculo como se fosse algo negativo. Ele vê aquilo como a mão de Deus, como o próprio Deus guiando e conduzindo a sua vida. Quando isso acontece com você, como é que você fica? Quando vêm os obstáculos, quando vêm os desafios, quando os planos são frustrados, como é que você se sente? Eu confesso que muitas vezes eu fico bravo. Muitas vezes eu fico extremamente irritado. Eu fico furioso. Mas essa não deveria ser a nossa atitude. Nós deveríamos sempre olhar da forma que Deus vê. Nós deveríamos olhar para os desafios sob a perspectiva de Deus. Porque nem toda porta fechada é o inimigo. Às vezes é o próprio Deus. É o próprio Deus que fecha aquela porta. É o próprio Deus que te impede de fazer algo. É o próprio Deus que resiste a você. Mas quando nós estamos sensíveis a isso? É muito comum, por exemplo, vocês lembram daquela época que o avião da Chapecoense caiu? Caiu.
matou um monte de gente. Mas eu vendo algumas entrevistas ali, eu vi que havia alguns jogadores ali que se atrasaram pro voo. E por conta disso, eles não conseguiram pegar aquele avião. E graças a esse atraso, esse obstáculo que eles encontraram no caminho, eles saíram com vida. Isso aconteceu com o time da Chapecoense, com alguns jogadores. Mas quantas vezes isso acontece conosco? Você não entra no carro e depois o carro acaba acidentando. Você não entra no ônibus e depois sabe que o ônibus tombou. Você sai atrasado e depois descobre que aconteceu um assalto em tal lugar. Ou seja, em todas essas coisas é a mão poderosa de Deus te guiando, te livrando e te impedindo muitas vezes de fazer aquilo que não é a vontade dele através de obstáculos. Deus mostra, irmãos, através dos empecilhos, o que Ele quer que façamos, ou o que Ele quer que nós não façamos. Eu lembro que quando eu casei, só tinha roupa do corpo, não tinha nada. E depois de 2 anos, mais ou menos, 3 anos de casado, pagando aluguel, as coisas difíceis, eu cheguei à conclusão que a gente precisava de um lugar, a gente precisava de uma casa. E aí, o meio mais fácil na época era dar entrada em um apartamento. Era muito fácil comprar um apartamento há uns 4 anos. E eu fui lá, uma vez, entreguei minha documentação, tudo certinho, bonitinho, redondinho, mas ficava parado lá no banco. Aí fui outra vez, tá aqui minha documentação, nossa, tá tudo belezinho, mas ficava parado lá no banco. Aí falava, nossa, mas aquele corretor é excelente, ele é muito bom, ele vai te ajudar a comprar o apartamento. Eu ia lá nele, ele falava, nós vamos conseguir, e ele me dava aquela esperança, ele me dava aquela expectativa, e o documento ficava parado lá no banco. Irmãos, eu confesso que essa situação me deixou um pouco frustrado. Eu falava, Deus, eu preciso sair do aluguel, eu preciso sair, nem que seja para uma casinha de pau a pique, uma casinha de sapê, mas eu não posso mais ficar no aluguel. E aí, certo dia um pastor chegou lá em casa e falou a sua famosa frase, Antes, meu filho, tem um terreno aqui, eu estou querendo te vender, mas como é que você vai pagar? Eu falei, pastor, como é que a gente vai pagar? A gente vai se virar, mas vai pagar. E aí ele não apenas vendeu o terreno para mim na época por um valor muito bom, como ergueu as paredes, fez a varanda, me deu maior força lá. Ou seja, a vontade de Deus não era que eu comprasse um apartamento, mas que eu comprasse o terreno e fosse ali construído uma casa. E veja que bênção porque hoje eu recebo o PG lá em casa, hoje eu posso receber os irmãos. Ou seja, Deus estava por trás de tudo. Mas quantas vezes nós ficamos irritados por não entendermos os desígnios de Deus? Veja que aquilo que parecia um problema para Paulo virou uma bênção. O fato de Paulo não poder ir a Roma o fez escrever essa magnífica carta aos Romanos, a qual nós estamos expondo aqui nessa noite. Deus, Ele faz isso, irmãos. Muitas vezes Ele coloca aqueles obstáculos, aqueles desafios e transforma e faz deles uma grande bênção na nossa vida. Lembra de José do Egito? Ele foi pego pelos seus irmãos, queriam matá-lo, por fim decidiram jogar ele numa cisterna e depois vendê-lo como escravo para os egípcios. Mas o que Deus fez através disso? O levou à posição de governo. Ele se tornou governador do Egito e por causa disso Ele trouxe redenção a todo Israel. Veja que aquelas circunstâncias, aparentemente ruins, foram transformadas em uma grande bênção a fim de poupar Israel, da onde viria o Messias. Irmãos, nós precisamos aprender a enxergar as coisas pelo prisma de Deus. Pastor, será que em tudo nós conseguimos fazer isso? Será que em tudo é possível enxergar como Deus vê? Será que é possível olhar para todas as coisas e enxergar um lago do bom? É extremamente possível. Mas pastor, e o filho de um estupro? Quem pode dizer que isso pode ser transformado em algo bom? Quem pode dizer que aquela violência cometida contra aquela mulher pode se reverter em uma grande bênção, pastor? Eu estava lendo um artigo da BBC News, lançado no dia 23 de novembro de 2007, intitulado Por que decidi ter o filho do meu estuprador?
E eles dão um nome fictício, a pessoa se chama Catarine, do Reino Unido. E ela vai dizer que ela era mãe solteira de duas crianças, e que ela tinha feito um amigo, e essa amizade perdurava por 2 anos. Mas certo dia esse amigo se lançou contra ela e a violentou. E ela ficou grávida. E ela ficou com muito medo, porque pelo fato deles serem amigos, ela ficou com medo de denunciar isso e as pessoas não acreditarem nela. E ainda, torná-la motivo de chacota. Ela então aguentou calada. Ela perguntou ao seu violentador, por que você fez isso? E ele simplesmente respondeu, deu um apagão. Não obstante, a criança nasceu com os olhos do pai. Então toda vez que Caterine olhava para o seu filho, ela via a figura daquele homem que agiu com tamanha violência. Ela tinha 2 opções. Abortar. Mas ela vai dizer nesse artigo que ela não conseguiria conviver com isso. Tão ruim quanto o primeiro ato da violência seria o ato que ela cometeria de violência contra o bebê. E ela decidiu então ter aquela criança. E no final do artigo ela vai dizer isso aqui. Às vezes é muito solitário. É muito difícil. Mas a coisa mais importante da minha perspectiva é que eu consegui transformar algo negativo, a violência, em algo positivo, que é o meu filho. Irmãos, quantas histórias são assim? Não apenas de uma violência, mas às vezes de um filho indesejado antes do tempo. Aprontou, fez as coisas erradas, engravidou. Aí tem o filho. Aí o que acontece? Decide ficar com aquele filho. E é justamente esse que na velhice vai cuidar daquela mãe, daquele pai. Veja como coisas aparentemente difíceis podem ser transformadas em algo bom. Paulo, ele sabia disso. Paulo, ele sabia enxergar a vida dessa forma. Ele sabia olhar para a vida cristã e para os desafios que ela havia proposto a ele, de uma maneira diferente. E como é que aparecem os obstáculos no nosso caminho? Como é que apareceu os obstáculos no caminho do apóstolo Paulo e que muitas vezes podem aparecer na minha e na sua vida? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que ele não foi a Roma, não por falta de desejo, mas porque ele foi impedido. Está aí no verso 13. Primeiro motivo, era porque o trabalho de evangelização na Ásia Menor e região ainda não havia acabado. Ainda tinha muita coisa para se fazer ali. Ele não tinha terminado aquele serviço e, portanto, não poderia deixá-lo incompleto e ir para Roma. Então Deus o reteve. Deus o impediu. Porque ainda havia algo a ser feito naquele lugar. É o que ele vai dizer em Romanos, capítulo número 15, verso 20 ao 23. Desse modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. É por isso que ele dá justificativa. É por isso que muitas vezes tenho sido impedido de chegar até vós. Mas agora, não tendo mais o que me detém nessas regiões, e tendo já muitos anos grande desejo de visitar-vos. Então, ele vai continuar dizendo que ele iria para a Espanha, o que não aconteceu também, ele foi morto antes disso, mas que passando pela Espanha, ele iria também a Roma. Ou seja, havia muito trabalho ainda na Ásia Menor. Mas, quando ele estava escrevendo essa carta, aquele trabalho já tinha terminado e não havia mais o que o detinha ali naquelas regiões. E agora, finalmente, ele poderia ir a Roma. Veja que o próprio Deus disse, Paulo, você não vai, porque ainda tem muito a ser feito aqui. Ainda tem coisas a serem trabalhadas neste lugar. Você ainda é necessário aqui. O próprio Deus impediu Paulo. Mas Paulo já foi impedido também por outros motivos, como por exemplo, uma enfermidade. Em Gálatas 4, nós vamos tomar ciência que Paulo, ele parou ali na Galácia porque ele foi acometido com uma enfermidade. E é claro, como ele estava doente, ele passou a pregar ali na Galácia.
E uma igreja surgiu naquele lugar. Mas por quê? Porque ele estava enfermo. Deus pode usar qualquer circunstância para manifestar a sua glória, para manifestar a sua vontade, para nos guiar ou para nos livrar de algo pior. Certa vez eu conversava com um irmão e a sua mãe estava doente e ele precisava constantemente ir ao hospital, vê-la. Irmãos, entre nós aqui, quem de nós diria que o fato da sua mãe, ou seu pai, ou seu filho, ou alguém próximo a você, internado, seria algo bom? Seria algo positivo? Nenhum de nós, talvez. Ficaríamos tristes, ficaríamos abalados. Talvez reclamaríamos. Mas a atitude desse irmão é surpreendente. Porque enquanto ele ia visitar a sua mãe enferma, ele anunciava o evangelho ali naquele hospital. Ele falava do reino de Deus, ele falava de arrependimento, ele pregava a cruz de Cristo. E quem sabe, muitas pessoas no leito de morte não venham a ter se convertido naquele lugar. Naquele terreno. Esquecido por muitos. Aquele irmão viu naquele obstáculo uma oportunidade para pregar. Com Paulo também foi assim. Lembra que Paulo foi preso? Sim, Paulo ele foi preso. Nós vemos isso, por exemplo, na carta aos Filipenses. Ele escreveu 4 cartas na prisão: Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. E ele vai dizer em Filipenses o seguinte: olha, quero que saibais, pois, irmãos, que as coisas que me aconteceram até contribuíram para o avanço do Evangelho, a ponto de toda a guarda pretoriana ficar sabendo que é por causa de Cristo que eu estou aqui. Ou seja, enquanto Paulo estava ali preso, naquela prisão, ele tagarelava a respeito da palavra de Deus, e aqueles guardas pretorianos, que era a guarda de elite, era a guarda do próprio César, era a guarda do próprio imperador, eram obrigados a ouvi-lo. A carta de Filipenses termina dizendo: a casa de César vos saúda. Paulo não tinha parente na casa de César, o que nos leva a pensar que provavelmente algum daqueles guardas tenha convertido. Quem diria que as prisões de Paulo contribuiriam, seria uma bênção. Mas não apenas isso. Por causa das suas prisões, nós temos 4 cartas maravilhosas. Você sabe que o apóstolo Paulo era alguém que andava muito. Era alguém que batia muita perna, não sem propósito, é claro. Irmãos, quando é que esse homem ia ter tempo para parar para escrever carta? Então Deus fala: peraí, Paulo, eu vou te dar um tempinho, eu vou deixar você preso por um tempo, então você vai poder escrever. Veja que Deus ele não fala: ah, Paulo, você tem trabalhado bastante, acho melhor você ir tirar umas férias nas Bahamas celestiais. Não, o leva para a prisão, e aquilo que seria motivo de tristeza, aquilo que poderia restringir o maior evangelista de expandir o reino de Deus, o leva, não apenas a pregar a guarda pretoriana, mas a escrever cartas que servem para nós hoje como orientação, como direção da parte de Deus. Irmãos, é assim que Deus faz muitas vezes. Eu ouvi de um pastor que certa vez uma mulher, ela estava com muitas dores na região lombar, na região do abdômen, e ela pediu ao pastor: faça uma oração por mim. E o pastor então orou por ela e falou: olha, se persistirem os sintomas, procure um médico. Porque muitos pensam que o fato do pastor ter orado não deve ir ao médico, né? E essa irmã, ela foi ao médico. E tá, passou alguns dias, o pastor se lembrou dela e perguntou: e aí, irmã, o que você tinha? Ela disse: pastor, graças a Deus, pedra nos rins. Irmã, graças a Deus, pedras nos rins? Como é que você pode ser grata por isso? Ah, pastor, não é nem por isso que eu sou tão grata. É porque fazendo esse exame das pedras dos rins, graças a Deus, eu descobri que eu tinha um câncer. Irmã, graças a Deus. É, pastor, graças a Deus. Porque como a gente descobriu na fase inicial, eu posso me submeter a um tratamento e ter muita chance de viver.
Mas quando de nós daremos graças a Deus por descobrirmos primeiro que estamos com pedras nos rins ou com um câncer? Nenhum de nós. Talvez sairíamos daquele hospital arrasado, com o nosso mundo ao chão. Mas não foi o que essa irmã fez. Essa irmã provavelmente ela se lembrou do que diz Romanos 8:28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, quando de nós podemos ser assim também? Às vezes nós até conseguimos enxergar a mão de Deus quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão dando certo. E nós dizemos, Deus está conosco, Deus está fazendo as coisas cooperarem para o nosso bem. Mas quando tudo começa a ir por água abaixo, quando nós quebramos financeiramente, quando o nosso casamento não está legal, quando somos acometidos por uma enfermidade, quando o luto vem, nós podemos também dizer isso? Que aquilo está cooperando em nosso favor? Deveríamos, mas por que não fazemos? Porque muitas vezes nós temos uma mentalidade errada da pessoa de Deus. Nós achamos que Deus, em alguns momentos, Ele perde um pouco o controle, que Ele não é tão soberano como é. Mas o que a Escritura declara é que Deus não se surpreende com os planos maléficos que há aqui na terra. O Salmo 2 vai dizer que o Senhor olha toda a maldade humana e o Senhor ri. Irmãos, Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu o controle da nação. Deus não perdeu o controle do mundo. Deus continua reinando soberanamente sobre também os obstáculos que aparecem. Veja que Paulo também já foi impedido por enfermidade, por cadeias, mas tem mais. A Bíblia vai dizer que Satanás também já se colocou como um opositor de Paulo. Veja 1 Tessalonicenses 2,18. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Irmãos, nós temos o inimigo, nós temos um adversário, e é Satanás. E Satanás muitas vezes ele se coloca diante de nós para nos impedir, para barrar o caminho, para dificultar, para nos confundir, para nos levar para fora do caminho, para fora da vontade de Deus. Satanás aqui tinha se colocado entre Paulo e o seu desejo de ir visitar os Tessalonicenses. Ele barrou o caminho. Ele também fez isso com Daniel, lembra? Daniel estava orando por uma causa, e ora um dia, ora 2 dias, ora 10 dias, e chega ao 21º dia. Então o anjo chega com a resposta. E ele diz, olha Daniel, nós ouvimos a oração desde o primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia se levantou contra nós e nos resistiu. O príncipe da Pérsia ali era uma potestade maligna. Veja que esse homem com jejum e oração demorou-se 21 dias para obter a resposta. Por quê? Porque um espírito, um demônio, se colocou, uma potestade se colocou diante do anjo que trazia a mensagem. Ora, se Satanás fez isso com Paulo, fez isso com Daniel, não fará conosco? É claro que sim. Quantas vezes Satanás tentou Jesus? No deserto, no Getsemane. Sim. Satanás a todo tempo estava colocando Jesus à prova. Nós sabemos que ele fez isso também com Jó, colocou uma enfermidade em Jó, acometeu Jó de uma grande tragédia em sua família, na perca de seus bens. E é claro, nós sabemos que por trás era Deus que havia permitido. Mas Deus usou Satanás como um cão, para a sua vontade. É mais ou menos o seguinte: Satanás é como
aquele adversário que cava trincheiras a fim de que os tanques de guerra não possam avançar, que ficam impedidos de ir à frente. Satanás, ele é astuto e muitas vezes se coloca entre nós, e nós precisamos estar sensíveis, perceptivos de qual tem sido o desafio, de qual tem sido o obstáculo. A palavra de Deus diz que não apenas o próprio Deus pode nos impedir, uma enfermidade ou Satanás, mas o próprio Espírito Santo que habita em nós também pode nos impedir. Olha o que diz Atos 16, 6 e 7. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Paulo estava indo para a Ásia Menor, mas então de noite ele tem uma visão com um ser reluzente que diz: desce para a Macedônia e nos ajude. Então, a partir desse momento, o Espírito Santo começa a impedi-lo de ir pregar a palavra na Ásia. Irmãos, Paulo não estava indo descansar. Paulo não estava indo tirar férias. Paulo estava indo fazer algo legítimo, pregar o Evangelho em uma região que ainda não havia sido alcançada, a Ásia. Mas o Espírito Santo o impediu. Então ele desce para a Macedônia e escolhe a cidade de Filipos para pregar ali. E ali nasce uma igreja. Veja como há vários desafios, há vários obstáculos que se colocaram perante Paulo e que muitas vezes o impediram até mesmo de fazer algo legítimo, que era pregar o Evangelho. Às vezes o próprio Deus, às vezes uma enfermidade, Satanás e o próprio Espírito Santo que habita em nós. E é por isso, irmãos, que precisamos estar sensíveis à orientação, à direção que Deus nos dá. Paulo, ele teve discernimento de todos os motivos que o impediam, que o impedia de ir para determinado lugar. Será que nós também temos? Será que quando as coisas não dão certo, nós entendemos qual é o propósito de Deus nessa situação? O que Ele quer? O que Ele está fazendo? Será que nós paramos para perguntar: Deus, por que não está dando certo? Por que eu estou sendo impedido? É pecado? É o Senhor? É Satanás? É o próprio Espírito Santo me constrangendo a tomar uma outra direção? Porque afinal não é isso que vai dizer Provérbios 16:1? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Irmãos, o nosso coração é cheio de desejos, é cheio de sonhos, é cheio de planos. Mas o que a Escritura anuncia é que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, e os seus planos e projetos muito mais elevados. Às vezes, irmãos, há vários sinais que algo não é a vontade de Deus, para que você desista, para que você não persista. Senão você vai quebrar a cara. Mas você, como aquela criança teimosa, você quer pagar para ver. Eu me lembro de quando eu era criança, sei lá, 2, 3 anos, 4 anos de idade, não me lembro. Eu achei um dobrão, que é uma espécie de medalha. E eu queria comprar bala. Eu fiquei todo contente de achar aquilo ali. E eu falei: vou encher meu bolso de bala. E eu mostrei para o meu pai: olha, pai, o que eu achei. Vou ali no bar. Ele disse: menino, não vai lá, porque isso aqui não vale nada. Você não vai conseguir comprar, ainda vai fazer vergonha para mim. Eu falei: tá bom. Aí meu pai virou as costas, eu chamei minha comparsa, minha irmã, e nós fomos no bar. Cheguei lá e falei: eu quero comprar bala. E mostrei o dobrão. E aí o Dom falou: não, isso não tem valor nenhum, não dá para comprar bala não. E aí eu voltei de mãos vazias, de mãos abanando. E quando eu estou voltando, eu avisto meu pai nessa posição, só me esperando, porque meu pai sabia que eu era uma criança teimosa e iria desobedecê-lo. E quando eu chego à minha casa, meu pai fala: você foi no bar comprar bala com
com aquele dobrão que eu disse que não tinha valor. E aí, meu amigo, não deu tempo nem de falar fui. Cintada. Só saí correndo. Disciplina. Isso marcou minha vida. Quantas vezes nós somos assim, teimosos, cabeçudos. Deus está dando vários sinais. Não faça. Não vá à frente. Retroceda. Não tome essa decisão. E você desobedece. Irmãos, a desobediência sempre tem uma consequência. Eu sei que é um ditado assim. Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas. Se meu pai, que é um ser humano, me disciplinou, quanto mais Deus disciplina o filho a quem ama. Se estamos sem disciplina é porque não somos filhos, mas bastardos. Olha para a sua vida, irmão. Você está lá com um projeto, está com um plano, está com uma ideia, está com um sonho, mas nada está cooperando. Está dando tudo errado. Não está fluindo, não tem paz. As pessoas estão dizendo, rapaz, não faz isso. Não toma essa atitude. Aí você faz. Quebra a cara. E aí você pergunta, mas Deus, onde é que o Senhor estava? E Deus responde, em cada obstáculo que eu coloquei na sua frente. Os obstáculos nem sempre são inimigo. Às vezes são o próprio Deus te direcionando e dizendo o que você tem que fazer. Segundo princípio. Diante disso, surge uma questão. Como podemos decidir se fazemos isso ou aquilo? Esse é o nosso segundo princípio. Irmãos, Deus nos deu uma mente. Ele nos deu o seu Espírito Santo. Ele nos deu entendimento. Veja que Paulo aqui, por muitos anos, estava planejando ir a Roma. Ele estava traçando uma campanha, uma estratégia para chegar àquele lugar. Mas eu sei que às vezes são difíceis, é difícil saber qual é a vontade de Deus. Às vezes é muito fácil, porque há coisas nas Escrituras que são claras. Por exemplo, crente não pode casar com ímpio, porque não há comunhão entre luz e trevas. Isso é claro na Bíblia. Você tem lá os 10 mandamentos. Não mate, não roube, não minta, não desonre seus pais, não adultere, não cobice. É claro. É fácil discernir que aquilo não é a vontade de Deus. É fácil saber que aquilo não pode. Mas há coisas que são lícitas. E o que precisa ser entendido é se é o tempo certo ou não. Se é o tempo que nós chamamos de Kairos, que é o tempo de Deus. Por exemplo, casar é da vontade de Deus? É. O primeiro casamento foi Deus que fez. O que está em jogo é o tempo. Criança de 12 anos não pode casar. De 14 anos. Vou além. Adultos que não têm maturidade natural, espiritual e emocional não deveriam entrar em um casamento. É lícito? É, mas é o tempo. Outro exemplo. Ter filhos. Ter filhos é bênção de Deus ou não é? É, Salmo 127 declara isso. Herança do Senhor são os filhos. E o fruto do teu ventre, o seu galardão. E feliz o homem que enche a sua aljava deles. Mas é correto uma adolescente que ainda nem é casada ter filho? Não é. Não é. Não é. A vontade de Deus é que os filhos venham e sejam frutos do matrimônio. E não antes dele. Então, uma coisa lícita, mas que fora do tempo, não é vontade de Deus. Mais um exemplo. Dirigir.
tirar a habilitação é algo bom. Ter um carrinho é algo bom. Você pode dar carona para os irmãos. Você pode levar a sua família para passear. Você pode resolver os seus problemas. É algo bom. Mas tem o tempo. No nosso país é 18 anos. Tem que ir lá, tirar a habilitação, tudo certinho. E se eu faço antes? Se você faz antes e a polícia te pega, você pode ter consequências. Você pode perder o carro. Você pode gerar pão na carteira da outra pessoa, a qual o carro está registrado. Ou seja, todas essas coisas são listas, mas é o tempo. É o tempo, certo? Pastor, mas se eu casar errado, eu vou para o inferno? Não, você não vai para o inferno. Mas você pode trazer o inferno até você. Você pode ter uma vida muito difícil. Uma vida muito atribulada. E por quê? Porque pulou os passos. Porque colocou a carroça na frente dos bois. Porque agiu no impulso, na emoção. Porque não planejou direito. Um jovem no Peru podia casar com 14 anos. 14 anos, pastor? É. E por quê? Porque com 14 anos, ele já sabia arar um campo, caçar, trazer comida para casa e construir uma casa. O que um jovem de 14 anos sabe fazer hoje, irmãos? Além de jogar videogame, mexer nas redes sociais, ir ao shopping, ver televisão, maratonar série na Netflix. Você sabe que hoje é mais ou menos dividido assim, né? É criança, adolescente jovem, adulto e velho, né? Idoso. O problema é que alguns adolescentes dizem que a adolescência começa aos 12, mas para alguns começa aos 12 e eles ainda são adolescentes aos 30. Com 30 anos estão ali, ainda são meninos, totalmente imaturos, totalmente incapazes de liderar uma família. Irmãos, 1 Coríntios 13 é claro. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando, porém, me tornei homem, abandonei as coisas próprias de menino. É isso que acontece, meu irmão. Isso é maturidade. É por isso que nós nunca devemos forçar uma porta que não está aberta. Se está fechada é porque é para estar fechada. Eu me lembro que antigamente eu tinha um blog na internet e o blog tinha uma aba lá escrito Área Proibida. E era proposital, eu queria que as pessoas entrassem naquele blog e clicassem naquela área proibida. Era um botãozinho. A pessoa ficava muito tentada, não é? E ela clicava. E quando ela clicava lá, aparecia uma mensagem do Evangelho dizendo: olha, há muito tempo atrás, um homem também, chamado Adão e Eva, pegaram algo que era proibido. Isso trouxe consequências até hoje. E ali eu expunha o Evangelho. Quantas vezes nós somos assim? Queremos adentrar uma porta que ainda está fechada para nós. E ao fazermos isso, temos consequências terríveis. Olha o que diz o Salmo 106, verso 15. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Você quer? Muitas vezes está igual aquela criança para Deus: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas você quer? Toma. Mas nem sempre o fato de Deus te dar o que você quer significa bênção. Às vezes é juízo. Às vezes é juízo. Lembra Romanos 1? A Bíblia vai dizer que Deus entregou aquele povo para se inflamarem com os seus pecados, com as suas concupiscências, com as suas paixões. Deus os entregou aos seus pecados, juízo. Eu me lembro, uma outra história da minha vida aqui. Eu me lembro quando eu era criança, mais uma vez. Meu pai tinha uma geladeira muito velha, e ela tinha um fio descascado que dava choque. E toda vez eu ia tentar pegar naquele fio ali, estava aprendendo a andar. Ia colocar a mão, meu pai corria e me pegava. Depois,
Lá estava eu de novo e minha mãe corria e me pegava. Mas certo dia meu pai se cansou. E meu pai disse, eu vou deixar ele tocar ali. E aí eu fui caminhando em direção ao fio descascado, desencapado, e meti a mão ali e tomei um baita choque. E é claro, meu pai correu logo em seguida e me tirou dali. E me separou daquela corrente elétrica. E eu tenho medo de geladeira até hoje. Brincadeira, irmãos. Mas meu pai conta que nunca mais eu passei perto daquela geladeira. Então veja, o fato das vezes Deus permitir aquilo que você está querendo não é bênção. É que Ele já te entregou a sua própria vontade e isso é juízo. Mas há coisas, irmãos, que são lícitas. Talvez seja até o tempo, mas não são claras. Nada impede da gente fazer ou não. Então, diante disso, nós temos que pensar. Paulo ele estava pensando, ele estava planejando. Nós precisamos nos aconselhar. Isaías vai dizer que o nobre planeja e na sua nobreza perseverará. Jesus vai dizer em uma parábola em Lucas 14 o seguinte: quem é que vai construir uma casa e antes não faz o cálculo para saber se o valor que ele tem é suficiente para concluir aquela obra? Para que aquela obra não fique pela metade e ele então seja motivo de zombaria. Continua dizendo, qual é o rei que vai sair uma guerra e não se assenta para saber se com 10 mil soldados ele pode vencer 20 mil? Planejamento. Deus te deu uma mente inteligente, cérebro para ser usado. É para você pensar. Lembra José do Egito? Faraó teve um sonho. E José interpreta aquele sonho. Fala, olha, ó Faraó, olha ao rei. São 7 anos de fartura que virão. E 7 anos de muita pobreza, de muita fome. Em seguida ele vai dizer, façamos o seguinte, planejamento. Nesses 7 anos de abundância, vamos armazenar. E depois dos 7 anos de fome, além da gente ter o suficiente para suprir o nosso povo, ainda poderemos vender as outras nações. E assim ocorreu. Nós precisamos pensar, irmãos, precisamos planejar as coisas. Tem gente que só vai fazendo as coisas. Aqui no Ocidente, a gente tem mania de planejar 3 meses uma obra que vai durar 3 anos, 10 anos, 5 anos, e às vezes até vai ficar inacabada. Nós não sentamos, fazemos os cálculos, avaliamos, traçamos as estratégias, mas no Oriente já é diferente. Lá eles planejam 3 anos para começar uma obra e concluir em 3 meses. Veja a diferença de você usar a cabeça para pensar, ou até mesmo se aconselhar, por exemplo, nessas eleições. Agora já passou e deu no que deu. Mas quantas pessoas poderiam ter se aconselhado? Pastor, o que o senhor acha? Por que o senhor acha? Quais são os princípios que eu devo observar? Quem o senhor acha que vai fazer mais bem para o Brasil? De quem você acha que a proposta é mais coerente? Mas tem gente que não fala, vou lá, vou meter o dedo e tô nem aí. É mesmo? Talvez para você resta mais 20, 30 anos e você já vai ver Jesus. Mas e seu filho que vai ficar? E seu neto que vai colher as consequências? Tá vendo como às vezes a gente faz as coisas no impulso? Provérbios 24:6 vai dizer o seguinte: com medidas de prudência farás guerra. Na multidão de conselhos está a vitória. Ou em algumas versões, na multidão de conselhos há sabedoria. Meu irmão, por que você é assim? Por que você insiste em fazer as coisas sem perguntar? Se você está em uma igreja e tem um pastor que ele preza pela palavra de Deus, por que você não o chama para te dar um conselho? Você só vai fazendo as coisas e depois, quando já deu tudo errado, você pergunta, pastor, o que eu faço agora? Aí não tem mais o que se fazer. Porque antes de você casar,
Você não pergunta, pastor, o que você acha dessa pessoa? É boa. Participa aqui, vem conosco, participa desse relacionamento aqui. Avalia, me ajuda. Aí não. Vai lá. Só fazendo. Quantas pessoas estão fazendo um planejamento que envolve questões financeiras e que vão afetar a sua família, os seus filhos, o seu trabalho e às vezes até a igreja. Mas não para ouvir ninguém. Acha que é o dono da razão. Aí vai, quebra a cara e colhe muitas consequências. E se fosse só o dito cujo, tudo bem. O problema é que às vezes envolve um monte de gente que está ao seu derredor. Às vezes os seus filhos sofrem por causa da sua imprudência. A sua esposa sofre por causa da sua imprudência. Por exemplo, você vai fazer um negócio, talvez eu não seria a melhor pessoa para te aconselhar. Você quer abrir um comércio, mas a gente tem o pastor Valmir que trabalhou muitos anos com isso. E foi bem sucedido. Porque às vezes você não tem humildade para falar como é que o senhor fez, como é que era, como é que funcionava. Me dá uma dica. Isso, como é que funciona? Mas não. Precisamos, irmãos, usar às vezes o bom senso. Consultar a Bíblia. E naquilo que ela nos permite fazer, se ainda não temos certeza, devemos consultar pessoas, ouvir opiniões. Por exemplo, vai comprar um carro. Talvez eu, o pastor Mira, que não sejamos a melhor pessoa para te aconselhar. Mas pega o bendito do carro e leva em um mecânico, leva em dois mecânicos, 3, verifica certinho, avalia. Antes de comprar. Aí compra aquele ferro velho, começa a dar um monte de problema, causar problema no seu casamento, te deixar estressado. Irmãos, precisamos planejar, precisamos, como Paulo, ter estratégia. Precisamos ser astutos como a serpente. Não podemos ser de todo simples como a pomba. Mas o mais importante é o testemunho do Espírito Santo. Ainda que algo seja bom e correto, se houver um sentimento de incerteza, irmãos, de desprazer, por dentro não faça. Não faça. Você está na dúvida não faça. Deus não é Deus de confusão. O Espírito Santo proibiu Paulo de pregar na Ásia, porque havia necessidade de se pregar na Macedônia, e ali ele foi e uma igreja surgiu. Olha o que vai dizer Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que não faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Aqui está falando de comida oferecida a ídolos, dizendo, olha, se você acha que está tudo bem, que é abençoado pelo Espírito Santo, por Deus, por Jesus Cristo, faça. Mas se você tem dúvida, não faça, porque senão você vai pecar. Se houver incerteza, irmão, seja qual for a área, não faça. Não faça. Terceiro e último princípio. Pastor, eu já segui todos esses passos aí. E agora? Eu ainda tenho dúvida. Eu ainda não sei o que fazer. Eu ainda não estou certo. Faça como Paulo então. Terceiro princípio, Paulo continuou orando até saber a vontade de Deus. Paulo não se desanimou. Ele não se desesperou ao ser impedido. Ele não se aborreceu. Ele não se irritou. E aqui está uma grande lição para nós aprendermos. Quantas vezes nós fazemos totalmente o oposto do que Paulo fez? Nos irritamos, desanimamos e até mesmo nos desesperando. Não faça isso, continue orando. Continua falando, Deus, seja feita a sua vontade. Porque os obstáculos podem ser uma maneira de Deus te dirigir. Paulo, depois de muitos anos de oração e desejando visitar os romanos, pela vontade de Deus, ele finalmente desembarcou em Roma. Não como ele queria, como um prisioneiro, acorrentado. E às vezes Deus age assim, Ele nos dá o que queremos, em embalagem que não gostamos. Deus, Ele age dessa forma. Nós temos que ter a mesma atitude de Jesus Cristo. Não é errado você fazer petições, não é errado você clamar a Deus, mas após a sua oração,
Fale com convicção, com desejo realmente de fazer a vontade de Deus. O seguinte, seja feita a tua vontade. Não é pecado você ter desejos, anseios, sonhos. Mas mais certo, mais correto é você ser submisso à vontade de Deus. E por quê, pastor? Porque a vontade de Deus sim é boa, agradável e perfeita. E a vida cristã é cheia de proibições. É cheia de restrições, obstáculos. Ela começa dessa forma, Jesus dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome essa cruz e siga-me. A vida cristã é uma vida de negação. De que às vezes você vai precisar abrir mão, deixar quieto, retroceder. Só um lugar, irmãos, de segurança. Nessa vida você não pode ter segurança de nada, garantia de nada. Aqui não existe isso. Só existe um lugar de paz perpétua. Esse lugar é o centro da vontade de Deus. É só quando nós chegamos lá que nós somos inteiramente supridos. Só quando nós somos submissos à vontade de Deus que nós também podemos colher o fruto. Paulo vai dizer isso no final do verso 13. Para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Não foi Paulo que plantou aquela igreja, provavelmente foi pessoas comuns como eu e você. Mas Paulo sabia que ele colheria algum fruto daqueles gentios, porque ele havia sido chamado para aquilo, e que no tempo certo, assim como ele estava semeando, ele iria colher. É como aquele agricultor que planta e espera pacientemente a época da colheita. E você sabe que a colheita tem tempos diferentes. Se você planta alface, você vai colher em quantos dias? Quem sabe? 30 dias mais ou menos. 40. Mas se você quer comer peão, quanto tempo demora para produzir? Quem sabe? Uns 40 anos. As coisas às vezes, irmãos, demoram para acontecer, mas o fruto, quando estamos debaixo da vontade de Deus, ele sempre é certo. É igual lá no seu trabalho. Por que você trabalha, meu irmão? Porque você ama seu chefe? Porque você ama estar lá às 7 horas da manhã, vendo a cara dele desse tamanho aqui, baforando na sua casa, na sua cara, te dando ordens, faz isso, faz aquilo, puxando a sua orelha. É por isso que você vai trabalhar? Porque você ama? É claro que não. Porque você vai trabalhar? Seja sincero. Por causa do dinheiro, por causa da remuneração, por causa do salário, por causa da recompensa no final do mês. E não é errado pensar na recompensa. Paulo pensava, e aqui já caminhando para o final, olha só o que ele vai dizer em 1 Coríntios 9, 25 e 26. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas fazem para alcançar uma coroa perecível, nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia no ar. Paulo, ele olhava para a coroa incorruptível. Olha o que ele vai dizer em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele não estava trabalhando em vão, ele tinha em mente o prêmio, o fruto do seu trabalho. E olha como ele termina os seus dias, dizendo o seguinte, 2 Timóteo 4, 7 a 8. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Ele termina dizendo, eu finalizei a carreira, eu concluí o meu trabalho, e agora eu receberei a recompensa, eu colherei os frutos. E aqui nesse contexto, o fruto que ele está falando não era dinheiro, não era ouro, não era prata, mas a conquista de novos convertidos pela pregação do Evangelho, o fortalecimento da fé e da obediência daqueles que já criam. E também, como ele vai dizer no verso anterior, o encorajamento que ele daria e receberia, esse seria o fruto do seu trabalho, que no final redundaria em eterno peso de glória. Irmãos, o nosso trabalho feito segundo a vontade de Deus não é vão. Ainda que você não venha receber recompensa das pessoas, certamente você receberá a recompensa das mãos de Deus, se não aqui, lá na glória. Lembra os peregrinos? Eles saíam de diversos lugares para ir para Jerusalém. Não era uma caminhada fácil.
Eles às vezes tinham que lidar com salteadores, tinham que lidar com clima, de dia muito quente, à noite muito frio, com lugares íngremes para se caminhar. Eles tinham que lidar, às vezes, com a fome, com a privação, mas quando eles chegavam em Jerusalém, eles paravam e ficavam extasiados diante das portas onde estava a tenda da congregação. Lembra a mulher? Quando está para dar à luz, como é que ela fica? Como é que você ficou, irmã? Gemendo, gritando, agoniada, mas aí nasce o menino. E você já não mais se lembra da dor que sentia, tamanha a alegria que aquela criança lhe proporciona. Irmãos, nós também somos peregrinos aqui. E sim, muitas vezes seremos aplacados por vários obstáculos, várias montanhas se colocarão em nossa frente. Mas se perseverarmos em seguir a vontade de Deus, assim como Paulo, também recolheremos a recompensa de nosso trabalho. E a alegria não há de se comparar com tudo que nós já vivenciamos aqui, de tudo que nós já vivemos aqui. Pois a Bíblia declara, aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que não perscrutou a mente humana, é o que Deus tem preparado para nós. Você crê? Então vamos nos colocar de pé e orar.